aí, pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Desde já eu desejo uma ótima semana a você que chega junto aqui comigo. Vamos falar dessa vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Corinthians no estádio Newton Santos. Vitória essa que mantém o Botafogo na liderança isolada da tabela do Campeonato Brasileiro com 53 pontos na 26ª rodada. A gente deve lembrar que ano passado, no segundo turno, o Botafogo, em 7 rodadas do segundo turno, o Botafogo havia conquistado somente 8 pontos. O Botafogo começa o segundo turno do ano passado com 47 e em 7 rodadas, né, na 26ª rodada, o Botafogo estava com 55, ou seja, 8 pontos. Hoje o Botafogo tem 53, começou o segundo turno desse campeonato com 40. O Botafogo começou o segundo turno com 40 pontos e tem 53. O Botafogo ganhou 13 pontos no segundo turno, ou seja, 5 pontos a mais do que no segundo turno do ano passado. Então, mostra aí uma força, né, muito grande em relação ao que era no passado. Hoje, é claro, o Botafogo é mais time, o Botafogo tem um time muito melhor. Hoje o Botafogo tem um treinador, hoje o Botafogo tem um elenco muito melhor, com muito mais opções e opções de qualidade. Então, já nesse segundo turno, o Botafogo mostra aí muita regularidade. Afinal, nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem somente uma derrota no Campeonato Brasileiro. Pegando no recorte dos últimos 4 jogos, o Botafogo tem 3 vitórias e 1 empate, com 2 vitórias seguidas. E com essa vitória sobre o Corinthians por 2-1, o Botafogo ele se torna o segundo melhor mandante do campeonato. Em 13 jogos, o Botafogo conquistou 31 pontos. Dessa forma, fica atrás somente do Fortaleza, que conquistou 33. E como visitante, o Botafogo é o melhor visitante do campeonato, conquistando 22 pontos em 13 partidas. Bom, eu quero pedir a você que está aqui, que não é inscrito ainda, que você se inscreva no canal, deixe o like, o conteúdo aqui é diário, dessa forma você receberá o nosso conteúdo aí todos os dias. E seja muito bem-vindo, né? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos trazer aqui tudo o que aconteceu no jogo, os melhores momentos na íntegra. Tudo engatilhado, vamos lá. E a primeira chance de gol do Botafogo, um chute do Savarino de esquerda, né? Uma saída errada do Corinthians. Isso foi logo no início do jogo. Savarino, mais uma boa atuação, né? E mais um chute, aí dessa vez do Thiago Almada, mais uma defesa do goleiro do Corinthians, que pegou muito nesse jogo. E mais uma chance de gol do Botafogo, passou raspando aí a cabeçada, né, do Igor Jesus. E aí mais um chute que esbarrou na defesa do Corinthians. E foi isso, cara. Primeiro tempo só deu Botafogo, o Botafogo amassou o Corinthians. Teve umas 4 ou 5 chances de gol. Mais um chute aí do Luiz Henrique, né? O goleiro do Corinthians fez algumas defesas bem difíceis, cara. Arrisco a dizer que foi o melhor jogador do Corinthians no jogo. Muitos estão falando do Rodrigo Garro, né? Mas o goleiro do Corinthians pegou muito, cara. Mais uma defesa do goleiro do Corinthians numa cabeçada aqui, ó. Quem que foi que deu essa cabeçada aqui? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Igor Jesus. O que vocês acharam da atuação do Danilo Barbosa? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que ele cumpriu bem o papel ali de primeiro volante? Substituiu bem o Gregory, né? Substituiu à altura o Gregory. E aí o Thiago Almada, um chute para fora. O Thiago Almada foi muito participativo no jogo, né, cara? Olha isso aqui. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui, meu amigo, é sacanagem. Quem é esse jogador aqui? 14.
que foi tirado pra merda pelo Thiago Almada. Isso aqui é sacanagem, hein? Olha isso. Nossa! E aí, meu amigo? Esse passe aqui que ele dá, Savarino tá aqui, ó. Consegue ver? O mouse aqui, ó. Esse aqui é o Savarino. Esse aqui é o Thiago Almada, depois de ter tirado pra merda esse jogador número 14. Olha esse passe pro Savarino, cara. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar disso. Ó. O Savarino já sai da marcação. Já se afastou do marcador. Já domina com a esquerda, botando na frente. Isso aqui, cara. Isso aqui, essa jogada do Savarino, não é qualquer jogador que faz essa jogada não, tá? A gente pode ver com muita normalidade essa jogada aqui, mas olhando o lance, não é qualquer jogador que faz isso aqui não. Não é. Essa sacada rápida de sair da marcação, dominar com a esquerda, já botando na frente, já com a intenção de cruzar para quem estiver entrando na área. Primeiro que isso é jogada treinada. Mas para que a jogada seja bem executada, cara, o jogador precisa ter qualidade. E qualidade é uma coisa que o Savarino tem. Então ele já domina, colocando na frente, já cruza para o Luiz Henrique que está aqui, ó, sem marcação. Fazendo o papel de centroavante aqui, ó. Caixa. E falando do Luiz Henrique aqui rapidamente, eu não entendi a substituição dele, não. O Luiz Henrique ele não vinha fazendo uma partida brilhante, mas vinha tentando, tentava, né, fazer aquelas jogadas dele, nem todas as vezes ele conseguiu, mas ele fez o gol, cara. Ele fez o gol, era para ter mantido o Luiz Henrique, tanto que ele sai ali, ele fica insatisfeito, ele não queria ter saído. Então sai o Luiz Henrique, entra o Tiquinho, aí joga dois homens de área, sai o Savarino, entra o Tietê. O técnico não é o Arthur Jorge, quem estava à beira do campo era o Franklin Carvalho. Ele tirou um ponta, que era o Savarino, colocou o Tietê, mais um meia, né? Ficaram 3 volantes. E aí tira o Luiz Henrique, que é um ponta, para colocar o Tiquinho. Então ficou Thiago Almada no meio, se aproximando dos atacantes, com o Tiquinho e Igor Jesus como homens de área. O Botafogo não jogava mais com pontas. Mesmo que troque o jogador, manter pelo menos o padrão tático, né? Se tira o Savarino, coloca o Matheus Martins. Ou mantém o Savarino, se tira o Luiz Henrique, bota o Matheus Martins, para ter sempre 2 pontas e um homem de área. Mas não foi isso que o Franklin Carvalho fez, né? E eu acredito que mexeu errado, cara. Na minha opinião, mexeu errado. Nossa, que isso. A jogada que eu falei, ó. Já sai da marcação, bota na frente e cruza rasteiro. Consciente. E aqui esse lance do Marçal, eu achei bem interpretativo. Eu não achei um pênalti tão claro assim, não. O Marçal toca a bola. Mas também toca o jogador. Então, cara, tendo o Daronco como árbitro em um jogo contra o Corinthians, pedir para ser marcado, né? Então, o Marçal foi muito... Cara, é aquele tipo de jogada que o Marçal às vezes faz, né? A gente já viu o Marçal cometendo esse tipo de falta algumas vezes dentro da área. A gente já viu o Marçal cometer essas cabaçadas, né?
porque foi cabaço, algumas vezes. Então, cara, tem que se evitar fazer esse tipo de falta dentro da área. O ponta, ele recebe livre, e aí o Marçal tem que correr igual um doido atrás do cara. Se ele tivesse marcando da forma correta, ele não precisaria ter feito essa falta. Então, cara, na dúvida, vai dar pro Corinthians. Não adianta. E aí o John pega, né? Pela primeira vez o John pega um pênalti. Nunca tinha pego um pênalti na carreira. E agora, né, cara, o Marçal não pode ser o titular desse time, né? Alex Telles tem que entrar. Alex Telles tem que entrar. É titular absoluto. Sem o Cuiabano, vai ter a briga por posição entre Cuiabano e Alex Telles, que o Cuiabano vinha bem, cara. O Cuiabano vinha bem. O Alex Telles é um baita jogador, é lateral de seleção brasileira. Vem com o status de titular. A tendência é que o Alex Telles entre como titular no próximo jogo, na ausência do Cuiabano. Se o Alex Telles manter um padrão, uma regularidade boa, passar segurança, ele vai continuar como titular mesmo depois do Cuiabano se recuperar e estiver disponível. O fato é que o Botafogo ele controlou a maior parte do jogo. No segundo tempo que o Corinthians foi pro abafa, chegou em alguns momentos, mas sem muito perigo. E agora, mais um lance que... Esse tipo de lance do Marçal com o pênalti e esse agora do Alexander Barbosa com outro pênalti, isso é um tipo de lance que custa caro. Em um jogo de mata-mata, isso pode custar título. Então esses caras precisam rever essas coisas, cara. Não pode cometer faltas desnecessárias assim. O do Marçal foi por falha dele e o Alexander Barbosa foi desnecessário, cara. Desnecessário. Ele dá com o ombro nas costas do jogador do Corinthians. Foi meio ombro, meio costa. Mas na dúvida vai dar pro Corinthians, não adianta. Então, cara, isso aqui é um tipo de coisa que tem que ser corrigido. O Arthur Jorge tem que se atentar, tem que orientar esses jogadores para evitar ao máximo isso, cara. Isso aqui foi desnecessário. Desnecessário. For querer mostrar muita vontade, muita raça, se excedeu. E aí o Corinthians chega ao gol de empate, de pênalti, com o Rodrigo Garro. Alguns jogadores do Botafogo ainda cometem alguns excessos. Precisa, cara, ter equilíbrio para não cometer. Precisa tomar cuidado com isso. Não é para também o tempo todo ficar jogando para a torcida, não. Tem que evitar fazer esse tipo de falta, cara. E aí o gol do Thiago Almada, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, desencantou, o melhor jogador da partida, melhor atuação dele com a camisa do Botafogo. Foi muito participativo no jogo, com a bola. Ele atuou por dentro, como a gente vinha pedindo aqui já já tem algum tempo que a gente pede o Thiago Almada atuando por dentro. Ele atuou por dentro nesse jogo e funcionou, cara, funcionou. A maioria das jogadas do Botafogo passaram pelos pés dele. Mas, mais uma vez, né? Tirou pra merda aqui o zagueiro do Corinthians. Não sei se foi o mesmo do lance do gol do Botafogo, onde ele... Deixa eu ver aqui. Naquele lance que ele dá no Savarino. Deixa eu ver se foi o mesmo jogador que sofreu com o Thiago Almada. Não, foi não. Mas vitória justíssima, cara. Botafogo mereceu vencer o jogo, principalmente pelo que foi no primeiro tempo. Dominou o primeiro tempo, não deu chance nenhuma pro Corinthians. Isso mostra que o Botafogo voltou bem, né? Voltou bem da data FIFA.
Ninguém sentiu, os jogadores bem fisicamente. Um chute para fora do Igor Jesus. Mais uma boa atuação do Igor Jesus, apesar de não ter feito gol. É um jogador sempre muito participativo no jogo, né? E aí, mais uma chance do Botafogo, chute para fora do Igor Jesus. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!